Oi, a inteligência artificial é uma poderosa tecnologia de aprendizado de máquina que está começando a se infiltrar em nosso fluxo de trabalho, de edição de imagens. Em breve, tornará obsoletas algumas edições manuais, mas qual será a primeira? Embora haja muitos softwares de edição de imagens por aí que apresentam inteligência artificial, isso ainda não foi totalmente desenvolvido pelas empresas de software. A Skylum colocou os dois pés firmemente no ringue, oferecendo o que eles chamam de o primeiro editor de imagens totalmente movido por inteligência artificial. E os outros não estão muito atrás. Mas ainda há um longo caminho a percorrer quando se trata de aperfeiçoar imagens usando apenas a tecnologia de aprendizado de máquina. No entanto, existem 7 edições específicas que acredito que poderiam ser facilmente substituídas nos próximos anos. Então, continue assistindo para descobrir quais podem ser. Cortar assuntos. Este já existe há algum tempo, mas com toda certeza ele se tornará incrivelmente mais sofisticado. Existem muitos sites online e softwares de edição de imagens que agora oferecem recortes de assuntos de forma automática. Eles usam inteligência artificial para escanear uma imagem, decidir onde está o assunto principal e traçar um caminho em torno dele para gerar uma máscara. Se você nunca usou isso antes, reserve alguns segundos para testar em seu software de edição de imagens favorito, se tiver esse recurso. Ou tente algumas das ferramentas online que eu vou deixar aqui na descrição. A maioria deles faz um bom trabalho. Aqui, o Photoshop fez um trabalho ao recortar o mastro da bandeira no centro do quadro, mas luta com os padrões complexos no canto inferior direito. No entanto, as coisas começam a dar errado quando você está trabalhando com formas e texturas mais complexas, como cabelos, árvores ou qualquer coisa com bordas naturalmente complicadas. Isso não é muito incômodo, pois a maioria dos retocadores está acostumada a trabalhar com esse tipo de problema. Então, fazemos uma seleção e a refinamos antes de prosseguir com nossas edições. Mas a inteligência artificial ainda está engatinhando na edição de imagens. Então, vamos dar mais 5 ou 10 anos e veremos melhorias massivas onde arestas complexas não serão mais um fator relevante no corte. Na verdade, levando isso ao extremo, deveríamos ser capazes de usar um assistente ativado por voz para cortar nossas imagens. Alexa, por favor, corte a mulher. O salgueiro chorão? E o carro passando no fundo? Pode parecer meio coisa da minha cabeça agora, mas já é um pouco factível. Olhe para o Adobe Photoshop e você pode usar a ferramenta Seleção de Objeto para desenhar em torno de assuntos específicos. Eu poderia fazer isso sozinho, desenhando 3 caixas separadas ao redor dos assuntos e deixando o software cuidar do recorte para mim. Ou, se configurarmos o software corretamente, poderíamos ter o assistente atuando como o cursor do mouse. Colorir e restaurar fotos antigas. Uma coisa importante antes de continuarmos. Já deixe seu like e, se você é novo aqui no canal, se inscreva. Você e sua ajuda são muito importantes para que o nosso canal chegue a mais pessoas que queiram, assim como você, ter informações de qualidade e de coração. Eu agradeço muito por sua ajuda. Vários softwares agora usam inteligência artificial para restaurar e colorir fotos antigas, mas ainda precisam fazer algumas entradas de forma manual para aperfeiçoá-las. Outro reino da edição com tecnologia de inteligência artificial que se destacou nos últimos anos é a coloração de fotos monocromáticas antigas. O aprendizado de máquina pode até mesmo refinar as características faciais e remover dobras ou vincos em imagens antigas. Mais uma vez, não é perfeito. As cores geralmente precisam ser ajustadas junto com a entrada manual. As máscaras ainda precisam ser criadas para coisas como tons de pele, roupas e texturas diferentes. No entanto, essa é uma área com enorme potencial de crescimento, já que esse tipo de edição consome muito tempo quando feito manualmente. Removendo distrações. Este também é antigo, né? Usando o IA para remover elementos que distraem,
Digamos que você tem uma paisagem urbana, mas deseja remover algumas pessoas e alguns sinais de trânsito do fundo. Temos a tecnologia de edição para fazer isso manualmente ou por meio de inteligência artificial. Basta olhar para os novos Pixel 6 e 6 Pro do Google. Esse recurso é integrado ao telefone, mas ele vacila quando há elementos que se cruzam, alguns dos quais queremos remover e outros que queremos manter. Por exemplo, a mão de alguém em primeiro plano cortando um carro que queremos remover. Provavelmente veremos parte da mão desaparecerem enquanto o software se esforça para decifrar quais pedaços manter ou remover. Porém, em breve, o aprendizado de máquina será tão inteligente que poderá remover distrações no primeiro ou no segundo plano, preencher áreas necessárias de maneira inteligente e estender seu alcance para reduzir e remover reflexo de luz, desenhando em seções que são superexpostas e reequilibrando os dados de imagens existentes. Palavras-chave para catalogação de imagens. Tenho certeza que em breve as palavras-chave serão uma coisa do passado, graças à capacidade da inteligência artificial de analisar fotografias e aplicar seus próprios marcadores de identificação. Faça um teste. Abra o Lightroom e digite a palavra gato na barra de endereço. E você verá que nosso software de edição de imagens já está começando a escanear nosso catálogo em busca de tipos de assunto. Por enquanto, ele está limitado em escopo a tópicos muito óbvios e específicos, mas em breve será capaz de identificar corretamente uma grande variedade de coisas. A escrita chata se tornará uma coisa do passado, pois contamos com o software para retornar resultados automaticamente com base em pesquisas que queremos. Por exemplo, montanhas, Itália ou lâmpadas. Retornarão rapidamente todas as fotos que você tiver na biblioteca com esses itens. Também poderemos incluir vários termos de pesquisa. Gatos na grama ou constelação de Orion tornará cada vez mais fácil encontrar nossas imagens favoritas. Edições completas. Aprendendo com suas edições anteriores, o software com inteligência artificial será capaz de fazer edições futuras em um estilo semelhante ao seu, da mesma forma que aplica texturas de estilo às imagens agora. Porém, olhando para frente, vou arriscar e dizer que a tecnologia de aprendizado de máquina se tornará tão eficiente que será capaz de estudar edições anteriores que fizemos e editar fotografias futuras para imitar o que faríamos. Quer dizer, é disso que se trata a inteligência artificial, não é? Informar a máquina com dados até que ela tenha em grande entrada o suficiente para que possa começar a fazer suposições com base no que aprendeu. Então, por que fazer edições de imagens seria diferente? Já existem tipos disso flutuando por aí, onde estilos são emprestados de grandes artistas e aplicados às nossas imagens. Então, por que não fazer com as nossas próprias? Tudo o que precisamos são algumas centenas de nossas edições de diferentes gêneros inseridas na máquina e ele editará as próximas com base em como gostaríamos que fosse editado. Manipular profundidade de campo. Já temos a capacidade de produzir efeitos de profundidade de campo rasos por meio do uso de desfoque e tecnologia de corte inteligente em nossos smartphones e softwares de edição de imagem. No entanto, com a tecnologia de inteligência artificial que já existe, posso ver isso sendo expandido ainda mais na direção oposta. O conteúdo do primeiro e do segundo plano nas fotos será aprimorado para ficar mais claro. Isso pode ser combinado com a tecnologia da câmera para que seja conectado nas fotos. Isso já existe em algumas câmeras como a Litro, o que significa que você pode tirar uma foto e escolher qualquer tipo de profundidade de campo ou ponto de foco. Embora essa tecnologia já exista, não é super sofisticada e ainda não chegou ao mercado convencional. Assim que os fabricantes introduzirem essa tecnologia em todas as câmeras, ela automatizará o processo de tirar fotos, o que significa que uma imagem pode ser capturada e o ponto de foco e a profundidade de campo podem ser determinados posteriormente pelos diretores de arte ou uso criativo.
Redimensionar imagens. Temos uma capacidade limitada de aumentar ou diminuir o tamanho de nossas fotos atualmente, por meio de software de edição de imagens. Mas haverá uma grande mudança nessa tecnologia quando as travas da IA forem liberadas. Podemos ver isso agora em muitos softwares de edição de imagens com tecnologia de inteligência artificial, como o Luminar AI, e um pouco nos filtros neurais do Photoshop. No entanto, levando essa tecnologia ao seu ponto final, devemos ser capazes de redimensionar, ou devo dizer, aumentar o tamanho de uma imagem de forma tão massiva que não importa a resolução que filmamos ou fotografamos. Em breve, o redimensionamento de imagens de inteligência artificial será tão impressionante que a contagem de megapixels nas câmeras será uma coisa do passado. Isso tem o potencial de causar uma mudança de paradigma na forma como os fabricantes atualmente vendem suas câmeras. Uma das primeiras coisas que nos dizem é quantos megapixels a câmera tem, porque isso nos dá uma ideia de quanto de detalhes ela pode capturar. E já aproveita e deixe seu like se você ainda não deixou. E se inscreva, sua ajuda é muito importante para que eu possa trazer mais questões importantes para nós filmmakers e ou fotógrafos. Seguindo, mas se pudermos redimensionar imagens automaticamente, contanto que tenhamos uma certa quantidade de dados, não precisaremos do maior número. Isso, por sua vez, pode afetar a forma como as câmeras são feitas. Pois, de modo geral, se dois sensores de imagem de tamanho idêntico forem comparados, os sensores de imagem de resolução mais baixa produzem menos ruído de imagem do que seus equivalentes de resolução mais alta. Se precisarmos apenas de X megapixels para aumentar o tamanho usando IA, então as câmeras podem vir carregadas com essa quantidade específica e podemos realmente começar a quebrar algumas barreiras de filmagem ou fotografia em baixa luminosidade. Quais outras coisas você acha que estarão extintas no futuro? Ou você acha que minhas suposições são loucas? Escreva aqui nos comentários. Vou adorar poder conversar e trocar ideias. E compartilhe esse vídeo com quem também fica imaginando o que acontecerá no futuro com a inteligência artificial. Muito obrigado por seu tempo e por ficarem até aqui comigo. Até mais. Tchau.